O que parece ser apenas um momento comum, em um ponto de ônibus tranquilo no final de uma tarde qualquer, de repente se converte em um ponto de virada que muda tudo, quando uma mulher grávida é abandonada com nada além de um filão de pão nas mãos. O homem que a abandona acredita que a história termina ali, mas ele não tem a menor ideia de que a empurrou diretamente para o resgate. Porque um pai solteiro e sua jovem filha decidem parar, intervir e alterar o destino tanto da mãe quanto da criança. O que se segue é uma jornada poderosa através da traição, da sobrevivência e da justiça. Onde uma decisão fria em um ponto de ônibus repercute em vidas, consciências e na lei, e todo o peso do que acontece a seguir só se revela à medida que a história se desenrola. Deixe seu comentário abaixo dizendo de onde você está acompanhando e compartilhe seus pensamentos conosco. O ponto de ônibus ficava no limite do bairro, silencioso de uma maneira que só o final da tarde poderia trazer. O sol se demorava por mais um dia, sua luz diminuindo num ouro pálido que se estendia pela estrada vazia. Alguns bancos se erguiam sob um abrigo estreito, a pintura desbotada por anos de exposição ao tempo. O ar estava mais fresco do que uma hora antes, trazendo a promessa da noite. Luana estava parada perto do banco, com uma mão descansando instintivamente sobre o ventre. Ela estava grávida de 7 meses, seu corpo já pesado com o peso da criança que carregava. Seu vestido de gestante, de um azul acinzentado claro, moldava-se suavemente à sua figura, simples e usado, mas limpo. Um casaco bege fino pendia solto ao redor de seus ombros, oferecendo pouca proteção contra o frio crescente. Seu cabelo castanho movia-se com a brisa, ligeiramente embaraçado, o rosto pálido de fadiga. Ela acreditava que estava esperando por uma curta viagem de ônibus. Isso era o que Roberto lhe havia dito. Apenas uma parada rápida, disse ele. Uma pausa antes de continuarem. Ela não havia questionado. Ela havia aprendido a não fazer perguntas demais ultimamente. Roberto estava a alguns passos, a postura tensa. Vestia uma jaqueta escura e jeans escuros, roupas escolhidas para o movimento, não para o conforto. Seus olhos moviam-se constantemente para a estrada e depois de volta para o celular em sua mão. Ele estivera calado desde que chegaram. Quieto demais, suas respostas curtas, sua atenção dividida. Luana notou a forma como o polegar dele pairava sobre a tela. Notou como sua mandíbula se tensionava quando o telefone vibrou. Ela não disse nada. Sua energia era gasta simplesmente mantendo-se de pé, respirando com regularidade, tentando manter a calma pelo bebê. O telefone vibrou de novo. Roberto olhou para baixo rapidamente. Depois virou-se ligeiramente para longe dela. A tela iluminou seu rosto por um breve momento. Luana viu a hesitação, o instante em que ele considerou atender. Em vez disso, silenciou-o com um toque brusco e guardou o telefone no bolso. Meteu a mão na sacola que carregava e tirou um pequeno pão, ainda envolto em papel fino. Sem olhá-la, colocou-o nas mãos dela. O pão ainda estava quente, como se tivesse sido comprado momentos antes. O gesto pareceu abrupto, inacabado. Luana olhou para o pão, confusa. Abriu a boca para falar, mas as palavras não saíram. Seus dedos apertaram o papel. Roberto finalmente olhou em seus olhos. Não havia raiva ali, nem tristeza, apenas distância. Exalou lentamente, como se estivesse se estabilizando. Não consigo mais fazer isso, disse ele. As palavras caíram pesadamente, sem explicação nem desculpas. Luana assentiu antes de entendê-las. Sua mão livre moveu-se para o estômago, protetora, instintiva. Roberto olhou para além dela, para a estrada, para a vida que já havia decidido. Seu telefone vibrou de novo.
desta vez mais forte. Ele não o silenciou de imediato. Ela está me esperando, disse. Foi só isso. Não houve discussão. Nenhuma voz alterada. Nenhum final dramático. Apenas uma frase pronunciada com finalidade. Luana o encarou, sua mente lutando para compreender. Queria perguntar quem era ela. Queria perguntar o que aconteceria depois. Queria perguntar como ele podia estar ali tão calmamente. Mas sua garganta apertou, e nenhum som saiu. Roberto recuou. Depois se virou. Caminhou até o carro estacionado sem hesitar. Não olhou por cima do ombro. Não parou. O motor arrancou. O som ecoou brevemente contra a rua vazia. Então o carro se afastou, entrando no tráfego, desaparecendo à medida que a luz continuava a desvanecer. Luana permaneceu de pé, onde ele a havia deixado. O pão parecia mais pesado do que deveria, como se carregasse todo o peso do que acabara de acontecer. Voltou a olhar para ele, percebendo lentamente o que representava. Não era ajuda, não era cuidado. Um gesto final, destinado a silenciar uma consciência. O ponto de ônibus tornou-se mais silencioso à medida que os minutos passavam. Um ônibus passou direto sem parar, já cheio. Outro o seguiu. Suas portas fechadas, suas janelas refletindo o céu que escurecia. Ninguém desceu. Ninguém anotou. A brisa se intensificou, entrando por baixo de seu casaco. Ela se abraçou levemente. Depois, sentou-se no banco. O metal frio infiltrou-se através do tecido fino de seu vestido. Doía-lhe as costas. Palpitavam-lhe os pés. Luana fechou os olhos por um momento, respirando com cuidado. Concentrou-se no ritmo constante dentro de seu ventre, lembrando a si mesma que não estava sozinha, mesmo agora. Ainda assim, a compreensão se instalou com dolorosa clareza. Havia sido abandonada. Não mais tarde. Não algum dia. Ali mesmo. O pão escorregou do seu colo e caiu ao seu lado no banco. Não o recolheu de imediato. As luzes da rua acenderam uma por uma, à medida que a tarde finalmente dava lugar à noite. O céu escureceu mais rápido do que Luana esperava. O que fora uma tarde suave há apenas alguns minutos, agora deslizava silenciosamente para a noite. A luz dourada pálida desvaneceu em cinza, depois em algo mais frio. As luzes do ponto de ônibus zumbiam suavemente ao ligar, projetando poças estreitas de luz amarela sobre o concreto. Luana sentou-se imóvel no banco, com os ombros ligeiramente curvados sob seu fino casaco bege. O frio apertava mais, penetrando em sua pele. Ela se envolveu com os braços, depois baixou lentamente uma mão de volta ao ventre. O peso familiar a ancorava, mesmo quando tudo o mais parecia instável. Sua respiração era superficial no início. Forçou-se a inalar profundamente, depois a soltar o ar lentamente. Contou mentalmente, como seu médico lhe ensinara uma vez. Uma respiração para dentro, uma respiração para fora. Fez isso repetidamente, até que a batida em seu peito se aliviasse ligeiramente. O pão descansava ao seu lado no banco. Seu embrulho de papel já estava úmido pelo ar. Luana olhou para ele, depois desviou o olhar. Seu estômago apertou, não só de fome, mas pelo significado que carregava. Aquele pequeno objeto era tudo o que restava de uma vida que ela acreditara ser segura. Um ônibus aproximou-se à distância, com faróis brilhantes contra a rua que escurecia. Luana endireitou-se ligeiramente, a esperança piscando antes que pudesse detê-la. O ônibus diminuiu a velocidade, depois passou direto sem parar. Viu-o desaparecer, seus ombros afundando de novo. Seu telefone vibrou fracamente no bolso do casaco. Tirou-o com dedos trêmulos.
A tela brilhava tenuemente, avisando que a bateria estava quase esgotada. Nenhuma chamada perdida, nenhuma mensagem. Olhou fixamente para a tela vazia por um momento. Depois bloqueou-a e deslizou-a de novo para o bolso. Luana moveu-se no banco, tentando aliviar a dor na parte inferior das costas. O movimento provocou uma pontada aguda no abdômen. Fez uma careta e inclinou-se ligeiramente para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Sua respiração acelerou de novo. "Está tudo bem", sussurrou suavemente, mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa. "Apenas respira." Um casal passou pelo ponto de ônibus, a conversa baixa e distraída. Um deles olhou brevemente na direção dela, depois desviou o olhar. Não diminuíram o passo. Não perguntaram se estava bem. Luana viu-os partir, o som dos passos desvanecendo. A solidão oprimiu mais forte que o frio. Nunca se sentira tão visível e tão invisível ao mesmo tempo. O vento levantou-se, puxando a borda do casaco e levantando mechas do seu cabelo. Alcançou o pão, com a intenção de o trazer para perto, mas os dedos escorregaram contra o papel úmido. O pão deslizou do banco e caiu no concreto com um som surdo. Ficou olhando para ele onde jazia, o papel escurecido, a forma agora ligeiramente deformada. As lágrimas brotaram nos seus olhos, embaçando a visão. Apertou os lábios, tentando contê-las. Não queria chorar ali. Não em público. Não assim. O estômago roncou suavemente, lembrando-a de que tinha comido muito pouco naquele dia. Inclinou-se lentamente para a frente e agachou-se, recolhendo o pão do chão. Os seus movimentos foram cuidadosos, deliberados. Colocou-o de novo no banco, mas não o abriu. Outra onda de mal-estar percorreu o seu corpo. Esta era mais forte. Luana inalou bruscamente e agarrou-se à borda do banco até passar. O coração acelerou. O medo arrastou-se, silencioso mas insistente. Consultou as horas no telefone de novo. A tela escureceu quase imediatamente, a bateria esgotando-se rapidamente. Pensou em pedir ajuda, mas a mente sentia-se nublada. A quem ligaria? O que diria? Luana fechou os olhos, concentrando-se de novo nos pequenos movimentos dentro dela. Sentiu um suave movimento, uma lembrança da vida que dependia dela. O pensamento estabilizou-a, mesmo quando lhe fazia doer o peito. Um carro diminuiu a velocidade ao passar pelo ponto de ônibus. Luana levantou a cabeça, o coração deu um salto. O carro continuou sem parar. Outro seguiu, depois outro. Os faróis passaram rapidamente, um após outro, indiferentes e distantes. Tentou pôr-se de pé, esperando que o movimento pudesse ajudar. Enquanto se impulsionava para cima, a tontura invadiu-a. O mundo inclinou-se ligeiramente, agarrou-se à borda do abrigo, estabilizando-se até a sensação aliviar. Voltou a sentar-se, respirando com dificuldade. "Não posso desmaiar", murmurou. Agora não. O frio calou mais profundamente nos seus ossos. Os dedos sentiam-se rígidos. Meteu-os debaixo dos braços, esfregando-os ligeiramente. Os pensamentos divagaram apesar dos esforços. Pensou no pequeno apartamento que tinha deixado mais cedo nesse dia. Pensou na forma como Roberto tinha evitado o seu olhar. Pensou na frase que tinha terminado tudo. "Ela está me esperando." As palavras repetiram-se na mente, cada vez ferindo um pouco mais fundo. Luana engoliu, obrigando-se a permanecer presente. Revolver-se nisso não a ajudaria agora. A rua ficou mais silenciosa. O tráfego diminuiu à medida que a noite se assentava. O ponto de ônibus sentia-se isolado, separado do resto do mundo. As luzes sobre ela piscaram uma vez. Depois estabilizaram-se. Luana apoiou-se contra a parede do abrigo, a cabeça descansando contra a superfície fria.
As pálpebras sentiam-se pesadas. A exaustão arrastava-a implacavelmente. Ela combateu, sabendo que precisava manter-se alerta. Mas o corpo exigia descanso. A respiração abrandou de novo, tornando-se irregular. Outra onda de mal-estar percorreu o abdômen. Seguida de uma dor surda que persistiu, moveu-se com cuidado, tentando encontrar uma posição que aliviasse a pressão. Pegou o pão mais uma vez, segurando-o frouxamente no colo. Arrancou um pequeno pedaço e levou-o à boca. O pão era simples, seco, mas preencheu o espaço vazio do estômago o suficiente para aliviar o gume mais agudo da fome. Mastigou lentamente, engolindo com esforço. O sabor trouxe outra onda de emoção. Piscou rapidamente. As lágrimas finalmente deslizaram livres. Correram silenciosamente pelas bochechas, desaparecendo na gola do casaco. Não as limpou. Um som fraco chegou aos ouvidos. O suave zumbido de um motor que diminuía a velocidade. Luana levantou a cabeça, a visão turva. Os faróis tornaram-se mais brilhantes, mais próximos, iluminando o ponto de ônibus com uma luz branca crua. Um carro estava diminuindo a velocidade perto do meio-fio. O veículo reduziu a velocidade e aproximou-se do ponto de ônibus, os faróis cortando através da escuridão crescente. Luana levantou a cabeça, piscando contra o resplendor. Por um momento não teve a certeza se estava imaginando. Os carros tinham passado antes sem parar. Este, no entanto, aproximou-se lentamente e parou completamente. O motor estava em marcha lenta suavemente. Dentro do carro, Gabriel mantinha as mãos no volante, com os olhos fixos na figura sob o abrigo. Tinha estado dirigindo para casa depois de um longo dia. Os pensamentos já flutuando para o jantar e a rotina tranquila que partilhava com a filha, teria seguido o caminho, como inúmeros outros tinham feito, se não fosse pela pequena voz atrás dele. Papai, disse Bia do banco de trás. O tom era cauteloso, preocupado. Aquela moça parece doente. Gabriel olhou pelo retrovisor, depois de novo para o ponto de ônibus. Viu uma mulher sentada no banco, a postura tensa, um braço envolvido protetoramente à volta do abdômen. Mesmo desta distância, algo na quietude dela sentia-se errado. Devíamos parar, acrescentou Bia rapidamente. Por favor, Gabriel hesitou. Não era um homem que se precipitasse na vida de outras pessoas sem pensar. Anos a criar Bia sozinho, só lhe tinham ensinado precaução. Mas também sabia que alguns momentos não esperavam a certeza. Pôs o carro em estacionamento e desligou o motor. Vou ver como ela está, disse. Gabriel saiu para o ar fresco e fechou a porta atrás de si. A rua estava tranquila, os sons do tráfego distantes. Enquanto caminhava para o abrigo, observou os detalhes que tinha deixado passar da estrada. O casaco da mulher era demasiado fino para a noite. O rosto estava pálido. Havia um pequeno pão descansando ao lado dela no banco. Luana observou-o aproximar-se, o coração batendo com força. Endireitou-se ligeiramente, insegura do que esperar. O primeiro instinto foi dizer que estava bem. O hábito impulsionava-a a minimizar, a tranquilizar, a evitar carregar ninguém mais. Mas as palavras não saíam facilmente. A senhora está bem? Perguntou Gabriel suavemente, parando a poucos metros de distância para não assustá-la. Luana abriu a boca, depois fechou-a de novo. A garganta sentia-se apertada. Negou com a cabeça uma vez, um pequeno movimento que levava mais honestidade que qualquer explicação. Gabriel sentiu-a, entendendo o suficiente para proceder com cautela. O meu nome é Gabriel, disse. Estou aqui com a minha filha. Passávamos por aqui e a vimos sentada, do banco de trás. Bia inclinou-se para a frente, olhando pela janela aberta. Os olhos abriram-se,
quando viu a barriga de Luana. Ela está grávida, disse Bia suavemente. Luana conseguiu um sorriso fraco em resposta. O reconhecimento, dito sem julgamento nem curiosidade, afrouxou algo no peito. Sim, disse Luana em voz baixa. Estou. A expressão de Gabriel mudou. A preocupação aprofundou-se. Olhou para o pão, depois de novo para Luana. Não perguntou por que estava sozinha. Não perguntou para onde ia. Algumas perguntas podiam esperar. Posso sentar-me um momento? Perguntou. Luana assentiu. Gabriel sentou-se no extremo mais afastado do banco, deixando espaço entre eles. O metal estava frio sob ele. Podia sentir a tensão que irradiava dela, a forma cautelosa em que se mantinha. Precisa de água? Perguntou. Antes que Luana pudesse responder, Bia já estava abrindo a porta. Saiu e apressou-se à volta do carro, agarrando uma pequena garrafa com ambas as mãos. Parou a um passo de Luana e estendeu-a. Aqui, disse Bia. Não está gelada. Luana aceitou a garrafa com dedos trêmulos. Obrigada, sussurrou. Tomou um pequeno gole, depois outro. O simples ato estabilizou-a. Gabriel observou atentamente enquanto Luana bebia, notando como os ombros relaxavam apenas ligeiramente. Notou a respiração, irregular, mas a abrandar. Notou a ligeira careta de dor que tentou ocultar quando mudou o peso. Quanto tempo leva aqui? Perguntou suavemente. Luana olhou para a estrada, depois de novo para as mãos. Não muito, disse. Embora ambos soubessem que não era de todo verdade, Gabriel não insistiu. Levantou-se e tirou a jaqueta, colocando-a sobre os ombros dela sem cerimônia. Luana tensou-se ao princípio. Depois deixou-a assentar. O frio chegou rápido. Não devia estar aqui fora, disse Gabriel simplesmente. Bia ficou perto, a presença tranquila, mas constante. Esticou a mão e colocou-a ligeiramente no braço de Luana. Depois retirou-a rapidamente, como se não estivesse certa de se era permitido. Luana sorriu-lhe fracamente. Está tudo bem, disse. Obrigada. Os olhos de Gabriel voltaram ao pão. Pegou nele com cuidado, tirando o papel úmido. A mandíbula tensou-se, embora não dissesse nada. Consegue pôr-se de pé? Perguntou a Luana. Só um momento. Luana assentiu, embora a dúvida piscasse no rosto. Inclinou-se para a frente e levantou-se lentamente, uma mão apoiada contra o banco. Gabriel ficou perto, pronto para estabilizá-la se fosse necessário. Cambaleou brevemente. Depois, recuperou o equilíbrio. Isso é suficiente, disse Gabriel. Não devia estar aqui. Não o formulou como uma pergunta. Posso levá-la a um lugar seguro, continuou, se quiser. Luana duvidou. A confiança já não era fácil, mas a exaustão pesava mais que o medo. Ela olhou para Bia, depois para Gabriel e não viu impaciência em nenhum deles. Não sei para onde ir, admitiu Luana. Está tudo bem, respondeu Gabriel. Podemos resolver isso. Ele guiou-a para o carro, abrindo a porta do passageiro da frente. Luana deixou-se cair no assento com cuidado, exalando enquanto a pressão nas pernas diminuía. Bia voltou a subir para o banco de trás, colocando o cinto rapidamente. Gabriel ligou o motor. Os faróis iluminaram o ponto de ônibus pela última vez. Luana olhou para trás, através da janela, enquanto se afastavam. O abrigo estava vazio agora, o banco frio e imóvel, o lugar onde tudo se tinha desfeito. O carro incorporou-se na estrada, deixando para trás o ponto de ônibus, enquanto a tarde se assentava por completo na noite. A casa de Gabriel ficava numa rua lateral tranquila, modesta e sem nada destacável de fora. Uma única luz da varanda brilhava suavemente enquanto o carro entrava na garagem. O bairro estava calmo.
O tipo de lugar onde as tardes se assentavam suavemente e o ruído se desvanecia cedo. Gabriel desligou o motor e olhou para Luana. Ela permanecia quieta no assento do passageiro, ambas as mãos apoiadas no ventre, a respiração mais lenta agora, mas ainda cuidadosa. O calor dentro do carro tinha aliviado o frio do corpo, embora o cansaço pesasse muito no rosto. Chegamos, disse Gabriel em voz baixa. Luana assentiu. Sentiu uma estranha mistura de alívio e incerteza. Esta era a casa de um estranho. E, no entanto, depois do ponto de ônibus, sentia-se mais segura que em qualquer outro lugar que pudesse imaginar. Gabriel saiu primeiro e abriu-lhe a porta. Esperou enquanto ela se movia lentamente, testando o equilíbrio antes de se pôr de pé. A luz da varanda revelou as linhas de cansaço à volta dos olhos e a leve tensão na mandíbula. Leve o seu tempo, disse Bia. Já tinha saído do banco de trás. Mantinha-se perto, pronta para ajudar. O pequeno rosto sério pela preocupação alcançou a mão de Luana sem pensar. Depois, olhou para o pai, como se pedisse permissão. Está tudo bem, disse Gabriel. Luana permitiu que Bia a guiasse para a porta da frente. O simples contato arraigou-a. A porta abriu-se com um suave rangido, e uma luz quente derramou-se do interior. A casa cheirava ligeiramente a roupa limpa e a sopa. Não era grande, mas estava ordenada. Uma pequena sala de estar abria-se diretamente da entrada, mobilada com um sofá gasto, uma mesa de centro baixa e uma estante cheia de livros de bolso e cadernos escolares. Por favor, sente-se, disse Gabriel, apontando para o sofá. Luana sentou-se com cuidado, exalando um fôlego que tinha estado a conter. As almofadas eram macias, de apoio. O corpo respondeu imediatamente, os músculos relaxando enquanto se recostava. Gabriel desapareceu brevemente na cozinha e regressou com um copo de água e uma manta dobrada. Colocou a água na mesa ao alcance e pôs suavemente a manta sobre as pernas dela. Obrigada, disse Luana. A voz apenas superava um sussurro. Pia estava perto, observando atentamente. Quer meias? Perguntou. As minhas estão limpas. Luana sorriu, um sorriso real desta vez. Isso é muito gentil, disse. Acho que a manta é suficiente. Gabriel observou Luana por um momento. Depois falou. Vou ligar para alguém, disse. Um médico que conheço só para ter a certeza de que está tudo bem. Luana duvidou. Depois assentiu. Está bem. Gabriel entrou na cozinha e tirou o telefone. Falou em voz baixa e controlada, explicando a situação sem dramatismo. Mencionou a gravidez, o tempo passado fora, a tontura, o estresse. Escutou atentamente, fazendo perguntas de esclarecimento. Na sala de estar, Luana apoiou a cabeça contra a almofada do sofá. A casa estava em silêncio, exceto pelo som abafado da voz de Gabriel e o zumbido da geladeira. Bia sentou-se no chão perto dos pés dela, abraçando os joelhos. O meu pai faz boa sopa, disse Bia suavemente. Ele vai fazer um pouco se quiseres. Luana sentiu que se lhe tensava a garganta. Isso soa bem, respondeu. Gabriel regressou uns minutos mais tarde. O médico diz para a mantermos agasalhada e em repouso, disse. Vigie se a dor forte, sangramento ou tontura que não ceda. Se algo assim acontecer, vamos ao hospital imediatamente. Luana assentiu, absorvendo a informação. Obrigada por ligar. Gabriel assentiu brevemente. Não precisa agradecer. Dirigiu-se à cozinha e começou a preparar sopa, os movimentos familiares praticados e tranquilos. O som de cortar e mexer encheu o espaço tranquilo. Bia observou por um momento, depois regressou para o lado de Luana. Pode ficar aqui esta noite, disse Gabriel da cozinha.
Não há razão para voltar a sair. Os olhos de Luana encheram-se de novo, mas piscou para afugentar as lágrimas. Não quero causar problemas. Não está causando, respondeu Gabriel simplesmente. Quando a sopa estava pronta, Gabriel levou uma tigela à mesa de centro. O vapor subiu suavemente, levando um aroma reconfortante. Luana levantou a colher com mãos cuidadosas e tomou um pequeno gole. O calor estendeu-se por ela, aliviando a opressão no peito. Comeu lentamente, escutando o ritmo tranquilo da casa. A tensão que a tinha mantido erguida durante horas começou a desvanecer-se, substituída por um pesado esgotamento. Bia foi buscar uma almofada e colocou-a atrás das costas de Luana. A minha mãe gostava de almofadas, disse. Depois parou, insegura de se tinha dito demasiado. Gabriel olhou, mas não disse nada. Continuou a limpar a cozinha, dando-lhes espaço. Luana terminou a sopa e recostou-se, fechando os olhos brevemente. Sentiu a presença constante do menino dentro dela, tranquila e tranquilizadora. A respiração normalizou-se. Gabriel regressou e ajoelhou-se brevemente para recolher a tigela vazia. Devia descansar, disse. Há um quarto preparado. Luana duvidou. A ideia de dormir sentia-se indulgente depois de tudo o que tinha sucedido, mas o corpo já não discutia. Gabriel mostrou-lhe um pequeno quarto de hóspedes no fundo do corredor. A cama estava cuidadosamente feita. Um abajur suave brilhava na mesa de cabeceira. O espaço era simples e limpo. Pode trocar de roupa se quiser, disse Gabriel. Estarei por perto. Luana assentiu. Obrigada por tudo. Gabriel fez uma pausa. Depois respondeu em voz baixa. Está segura aqui. Depois de ele sair, Luana sentou-se na beira da cama e tomou um fôlego profundo. Trocou-se lentamente, com cuidado com cada movimento. Depois, deitou-se debaixo dos lençóis. O colchão sustentava o corpo dolorido. O quarto estava em silêncio, exceto pelos sons fracos da casa, assentando-se. Colocou ambas as mãos sobre o ventre e fechou os olhos. Pela primeira vez, desde o ponto de ônibus, sentiu algo próximo da paz. Pelo corredor, Gabriel atenuou as luzes e guiou Bia para o quarto. Ela vai ficar bem, disse suavemente. Bia assentiu, satisfeita, e meteu-se na cama. A casa ficou em silêncio à medida que a noite chegava por completo. A manhã chegou silenciosamente à casa de Gabriel. Uma luz pálida filtrava-se através das finas cortinas, tocando as bordas do quarto onde Luana jazia a descansar. Abriu os olhos lentamente, desorientada por um breve momento. Depois lembrou-se onde estava. A cama sob ela era desconhecida, mas confortável. O ar sentia-se quente e imóvel. Luana moveu-se ligeiramente, colocando ambas as mãos sobre o ventre. Esperou a familiar tranquilidade e sentiu-a quase de imediato. Um suave movimento que serenou o coração. O alívio invadiu-a, suave mas profundo. Sentou-se com cuidado e escutou. A casa não estava em silêncio. Havia pequenos sons que chegavam da cozinha. Um armário a abrir-se. Uma chaleira a ser pousada. A vida continuando de uma maneira tranquila e comum. Luana levantou-se da cama e dirigiu-se pelo corredor. Os passos eram lentos, mas mais firmes que na noite anterior. Quando chegou à porta da cozinha, parou. Gabriel estava de pé na bancada, preparando o café da manhã. Bia estava sentada à mesa, colorindo em silêncio. Ela levantou a vista e sorriu quando viu Luana. Bom dia, disse Bia. Bom dia, respondeu Luana, a voz ainda suave pelo sono. Gabriel girou-se e deu um pequeno aceno. Como se sente? Melhor, disse Luana honestamente. Obrigada. Fez um gesto para uma cadeira na mesa. Por favor, sente-se.
O café está quase pronto. Luana sentou-se na cadeira. O simples cheiro de torradas e ovos enchia o quarto. Lembrou-lhe manhãs que agora pareciam muito distantes. Comeram juntos em silêncio ao princípio. Não foi incômodo. Gabriel não a pressionou com perguntas. Bia concentrou-se no desenho, ocasionalmente olhando para Luana com tranquila curiosidade. Depois de uns minutos, Luana deixou o garfo. As mãos tremeram ligeiramente. Inhalou, depois exalou lentamente. Há algo que devo dizer? Disse. Gabriel olhou-a, atento, mas tranquilo. Pode levar o seu tempo. Luana assentiu. Olhou fixamente para a mesa por um momento, reunindo os pensamentos. Quando começou a falar, a voz era firme, embora a emoção tingisse cada palavra. Não se supunha que eu estivesse naquele ponto de ônibus, disse. Não assim. Gabriel esperou. O meu marido disse-me que só pararíamos brevemente, continuou Luana. Disse que precisava fazer um recado. Acreditei nele. Engoliu em seco e levantou a vista, encontrando os olhos de Gabriel pela primeira vez desde que tinha começado. Ele deixou-me lá de propósito. A mandíbula de Gabriel tensou-se ligeiramente, mas não a interrompeu. Pôs-me um pão nas mãos, disse Luana, como se isso o tornasse correto, como se isso fosse suficiente. Os dedos curvaram-se contra a mesa, enquanto a lembrança ressurgia de novo. Ele não discutiu, não duvidou. Respondeu a uma chamada e disse que alguém mais o estava esperando. O lápis de cor de Bia parou a meio do traço. Ela levantou a vista, com os olhos muito abertos, mas não disse nada. A voz de Luana suavizou-se. Foi então que eu entendi. Ele já tinha escolhido uma vida diferente. A cozinha sentia-se muito quieta. Gabriel recostou-se na cadeira, respirando lentamente, absorvendo as palavras. Deixou-lhe dinheiro? Perguntou Gabriel em voz baixa. Luana negou com a cabeça. Nada, só o pão. Gabriel assentiu uma vez. E tem mensagens, chamadas. Sim, disse Luana. Levou a mão ao bolso e tirou o telefone. Guardei-as. Desbloqueou a tela e deslizou o telefone pela mesa. Gabriel recolheu-o com cuidado, rolando pelas mensagens sem comentar. As marcas de tempo contaram a sua própria história. As chamadas perdidas. As breves respostas. O silêncio. Devolveu-lhe o telefone. Isto importa, disse. Luana parecia insegura. Não pensei que importasse. Pensei que talvez fosse algo que tinha que aceitar. Gabriel negou com a cabeça lentamente. Não, isto não foi um acidente. Você foi abandonada. A palavra pousou pesadamente entre eles. Luana sentiu que algo mudava dentro dela, como se uma verdade que tinha estado a evitar finalmente tivesse sido nomeada. Não queria causar problemas, disse. Continuei a pensar que talvez se ficasse em silêncio, as coisas se resolveriam de alguma maneira. A expressão de Gabriel suavizou-se. Permanecer em silêncio protege a pessoa errada. Bia levantou-se e aproximou-se do lado de Luana. Colocou a pequena mão sobre o braço de Luana, suave e segura. Luana olhou-a e sentiu que as lágrimas lhe ardiam nos olhos. Pelo meu bebê, disse Luana suavemente. Não posso fingir que isto não aconteceu. Gabriel assentiu. Não devia. Luana tomou outro fôlego. Nem sequer sei por onde começar. Já começou, respondeu Gabriel. Ao dizer a verdade, sentaram-se juntos por um longo momento. Luana sentiu que o peso da noite anterior se transformava lentamente noutra coisa. Determinação. Medo, ainda presente, mas agora acompanhado de clareza. Gabriel voltou a falar. O que lhe aconteceu foi errado. Há maneiras de abordar isso, mas o primeiro passo é decidir que não o esconderá. Luana endireitou-se na cadeira. Não quero vingança, disse. Só quero que ele seja responsável. Gabriel encontrou o olhar dela.
A responsabilidade não é vingança. Luana assentiu. A distinção importava. Voltou a olhar o telefone. As mensagens continuavam lá. Prova da vida que tinha perdido. E a verdade que já não podia negar. Quero que o meu filho saiba que não desapareci, disse Luana, que não aceitei ser descartada. A voz de Gabriel era firme. Então asseguramo-nos de que a verdade se saiba. Bia apertou o braço de Luana. Depois regressou ao assento, retomando o desenho. Adicionou outra figura à página, cuidadosa e deliberada. Luana observou-a por um momento. Depois voltou-se para Gabriel. Tenho medo, admitiu. Isso é normal, respondeu Gabriel. Mas não está sozinha. Luana fechou os olhos brevemente. Quando os abriu, a expressão tinha mudado. O esgotamento continuava lá, mas debaixo dele havia resolução. Não ficarei em silêncio, disse. Gabriel assentiu uma vez com firmeza. Então damos o passo seguinte. Luana voltou a guardar o telefone no bolso. Apoiou as mãos sobre o ventre e sentiu outro movimento suave. Sorriu fracamente. Pela primeira vez desde o ponto de ônibus, sentiu o começo de uma direção. A luz da manhã fez-se mais brilhante sobre o chão da cozinha. Os dias que se seguiram desenrolaram-se com um propósito cuidadoso. Luana já não divagava de hora em hora como antes. Cada manhã começava tranquilamente na mesa da cozinha de Gabriel, onde a luz do sol se derramava sobre a madeira desgastada e o cheiro a café permanecia no ar. O que tinha começado como refúgio estava a converter-se em estrutura. Gabriel tratou a situação com calma e concentração. Não levantou a voz. Não falou em termos absolutos. Simplesmente avançou, um passo de cada vez. A primeira coisa que sugeriu foi organização. Luana sentou-se à mesa com o telefone e um caderno, as mãos firmes, mas os pensamentos acelerados. Gabriel mostrou-lhe como fazer uma cópia de segurança das mensagens e registros de chamadas, assegurando-se de que nada se perdesse se o telefone falhasse. Juntos revisaram semanas de conversas, notando mudanças no tom, lacunas nas respostas, o momento em que as palavras de Roberto se tornaram breves e distantes. Luana viu esses momentos alinharem-se na página. O que antes lhe parecia confuso, agora formava um padrão claro. As chamadas sem resposta, as respostas atrasadas, a mensagem final, que terminou tudo. Anotou as datas com cuidado. Gabriel explicou por que importava. Os detalhes criam clareza, disse. A clareza protege-a. Mais tarde, nessa tarde, regressaram de carro ao ponto de ônibus. Parecia diferente à luz do dia. Menos ameaçador, quase comum. Mas Luana sentiu o peito oprimir-se tão logo o viu. Sentou-se no carro um momento, recompondo-se. Gabriel não a apressou. Podemos ir embora se quiser, disse. Luana negou com a cabeça. Preciso vê-lo. Caminharam lentamente até o abrigo. Luana notou o banco onde se tinha sentado, o lugar onde o pão tinha caído. A lembrança oprimiu-a, mas já não a abrumava. Agora estava de pé, não sozinha. Gabriel falou com um dono de bar próximo, que tinha uma vista clara da rua. O homem lembrava-se da noite. Lembrava-se de uma mulher grávida sentada sozinha, enquanto a luz se desvanecia. Assentiu gravemente quando Gabriel perguntou se estaria disposto a confirmar o que tinha visto, se fosse necessário. Luana sentiu uma estranha sensação de alívio. A verdade não tinha desaparecido quando ela se foi. Tinha permanecido, sendo testemunha. Regressaram à casa e continuaram a documentar tudo. Gabriel imprimiu mapas mostrando a localização do ponto de ônibus e a rota que Roberto tinha tomado para se afastar dela. Anotou os tempos, a falta de contato, a ausência de apoio. Luana visitou uma clínica no dia seguinte para um check-up. A médica fez perguntas cuidadosas sobre o estresse,
e os acontecimentos recentes. Luana respondeu honestamente desta vez. A médica tomou notas, a expressão séria. Precisa evitar situações assim, disse a médica. O estresse a esse nível pode ser perigoso. Luana assentiu. Agora entendia o quão perto tinha estado de algo muito pior. Gabriel juntou-se a ela depois e solicitou cópias do resumo da visita. Não para confrontação, explicou, mas para proteção. Luana concordou. Nessa tarde, Gabriel fez uma chamada por conta própria. Contactou um centro jurídico comunitário de que tinha ouvido falar através de vizinhos. Falou com uma recepcionista e depois marcou uma consulta com uma advogada chamada doutora Belisa. Luana escutava da outra sala com o estômago apertado pelos nervos. A ideia dos passos legais parecia-lhe intimidante, estranha, mas também lhe parecia necessária. Quando Gabriel lhe disse que a consulta estava marcada, Luana exalou lentamente. Nunca fiz nada como isto, admitiu. A maioria das pessoas não fez, respondeu Gabriel. Isso não significa que não devam fazê-lo. Nos dias prévios à reunião, Luana reuniu os documentos pessoais. Identidade, histórico médico, comprovante de residência. Cada elemento sentia-se como uma pequena afirmação de controle sobre uma vida que quase lhe tinha escapado. Bia observava em silêncio da porta às vezes, absorvendo a seriedade do ambiente. Quando Luana notou que ela se demorava, sorriu e convidou-a a entrar. "Tens medo?" perguntou Bia numa tarde. Luana considerou a pergunta. "Um pouco", disse honestamente. "Mas também estou preparada." Bia assentiu como se isso fizesse sentido. A reunião com a doutora Elisa teve lugar num escritório modesto, cheio de processos e luz suave. A doutora Elisa escutou sem interrupção, enquanto Luana falava. Fez perguntas claras. O tom profissional, mas amável. Quando Luana terminou, a doutora Elisa inclinou-se ligeiramente para a frente. "O que experimentou encaixa num padrão de abandono que tem peso legal", disse, especialmente dada a sua condição naquele momento. Luana sentiu o pulso acelerar. "Então importa?" perguntou. "Sim", respondeu a doutora Elisa. "E porque o documentou cedo, importa mais." Discutiram os passos seguintes em termos cuidadosos, sem ameaças, sem declarações públicas ainda. Só preparação. A doutora Elisa enfatizou a paciência e a precisão. Gabriel escutou atentamente, ocasionalmente esclarecendo detalhes. Quando saíram do escritório, Luana sentiu-se esgotada, mas mais leve. Algo real tinha sido posto em marcha. De volta à casa, Luana descansou com mais frequência. O corpo lembrava-lhe que o tempo avançava. Estivesse ela pronta ou não. Agora prestava atenção. Deitava-se quando era necessário. Bebia água. Permitiu-se aceitar ajuda. Gabriel ajustou o ritmo da casa sem queixas. Encarregou-se das refeições. Dirigiu quando Luana precisava sair. Fez espaço para o medo dela sem deixar que a dominasse. Numa tarde, Luana parou junto à janela, vendo como o céu escurecia. A mão descansou sobre o ventre enquanto uma pressão familiar se estendia. Não dor, mas um lembrete. Contou a respiração e esperou que passasse. E passou. Gabriel notou a quietude. "Tudo bem?" perguntou. "Sim", disse Luana. "Só me está lembrando." Gabriel assentiu. Ele entendeu o que ela queria dizer. Mais tarde nessa noite, Luana revisou as notas pela última vez. Datas, horas, palavras que não podiam ser retiradas. Fechou o caderno e colocou-o cuidadosamente sobre a mesa. Já não reagia. Estava se preparando. Lá fora, a noite instalou-se em silêncio, e dentro da casa tudo esperava, em suspenso para o que viria a seguir. A dor começou a altas horas da noite, silenciosa no início, quase fácil de ignorar. Luana estava sentada na beira da cama,
dobrando uma pequena pilha de roupas emprestadas, quando uma sensação de opressão se estendeu pelo abdômen inferior. Fez uma pausa, colocou uma mão sobre o ventre e esperou. A sensação aliviou. Depois, regressou uns minutos depois, mais forte. Não entrou em pânico. Tinha aprendido a escutar o corpo. Luana pôs-se de pé lentamente e caminhou até o corredor. Gabriel estava na sala de estar, revisando papelada na mesa. Ele levantou a vista imediatamente quando viu o rosto dela. Algo é diferente, disse Luana com calma. Gabriel já estava de pé. Senta-te. Veio outra contração, mais aguda que a anterior. Luana respirou através dela, contando mentalmente. Quando passou, assentiu uma vez. Acho que é a hora. Gabriel não hesitou. Alcançou as chaves e o telefone num movimento suave. Bia, chamou suavemente. Bia apareceu na porta de pijama, com os olhos bem abertos, mas alerta. Ela tinha estado à espera deste momento mais do que admitia. Pega o teu casaco, disse Gabriel. Vamos ao hospital. A viagem foi silenciosa, mas tensa. As luzes da rua difuminavam-se pelas janelas, enquanto Luana se concentrava na respiração. Gabriel dirigiu com firmeza, com os olhos fixos em frente. Bia sentou-se no banco de trás, com as mãos fortemente cruzadas no colo, sussurrando ânimo sem se dar conta. Você está indo muito bem, disse ela suavemente. Luana sorriu apesar da dor. Obrigada. Quando chegaram ao hospital, as contrações estavam mais seguidas. Gabriel parou na entrada e ajudou Luana a entrar. As enfermeiras moveram-se rapidamente, as vozes tranquilas e experientes. Luana respondeu perguntas entre respirações, arraigando-se no ritmo de cada contração. Gabriel manteve-se perto, mas não a agoniou. Preencheu formulários. Respondeu quando lhe perguntaram e afastou-se quando a equipe tomou o controle. Bia esperou com ele no corredor, a pequena figura tensa pela preocupação. As horas passaram em trechos medidos. Luana concentrou-se para dentro, cada sensação reduzida à respiração e à força. Pensou brevemente em Roberto. Depois, afastou o pensamento. Este momento pertencia-lhe a ela e à criança que carregava. Finalmente, um choro encheu o quarto. Claro, forte, vivo. Luana sentiu que as lágrimas corriam pelas bochechas, enquanto o alívio e a incredulidade colidiam. Uma enfermeira colocou o bebê suavemente contra o peito dela. O calor, o peso, a realidade daquilo abrumaram-na. É lindo, disse a enfermeira com um sorriso. Luana olhou para o filho, a visão turva. Estendeu as mãos trêmulas, tocando os pequenos dedos. Você está aqui, sussurrou. Gabriel parou logo dentro da porta, quando a enfermeira lhe permitiu passar. Parou, respeitoso do momento. Depois aproximou-se. O rosto suavizou-se quando viu o bebê. Você conseguiu, disse em voz baixa. Bia seguiu-o, espreitando por trás dele. Os olhos abriram-se com assombro. É tão pequeno, disse. Luana riu fracamente através das lágrimas. Isso é porque é novo. Olha. O quarto instalou-se num silêncio tranquilo. As máquinas emitiam bips suaves. O mundo além das paredes sentia-se distante e irrelevante. Luana segurou o filho e sentiu que algo assentava dentro dela, que tinha estado ausente durante muito tempo. Chamaram-no de Lucas. As horas depois do nascimento passaram suavemente. Luana descansou enquanto as enfermeiras iam e vinham. Gabriel ficou perto, saindo quando era necessário, regressando sem alvoroço. Bia sentou-se numa cadeira junto à cama, cuidando do novo protegido com devoção solene. Mais tarde, quando o quarto voltou a estar em silêncio, Luana olhou para o teto, a mente divagando por tudo o que a tinha levado até ali. O ponto de ônibus,
O frio. O pão. O carro a afastar-se. Olhou para Lucas, dormindo placidamente. O contraste era nítido e clarificador. Gabriel notou a expressão dela. "O que está pensando?" perguntou suavemente. Luana girou a cabeça para ele. "Estou pensando que quase desapareço", disse. "E que ele também quase o faz." Gabriel não disse nada. Não precisava de o fazer. "Não posso permitir que esse seja o fim da história", continuou Luana. A voz agora era firme, arraigada. "Não para ele." Gabriel assentiu lentamente. "O que quer fazer?" Luana não respondeu de imediato. Colocou a mão sobre as costas de Lucas, sentindo a suave respiração. Pensou nas mensagens do telefone, as datas escritas no caderno, a testemunha no ponto de ônibus, as notas do médico. "Quero que isto fique registrado", disse finalmente. "Quero que seja documentado. Quero que a verdade exista em algum lugar além da minha memória." A expressão de Gabriel era séria, mas de apoio. "Isso pode ser feito." "Não estou tentando castigar", disse Luana. "Estou tentando proteger." Gabriel encontrou o olhar dela. Isso importa. Uma enfermeira entrou brevemente para revisar Luana e Lucas. Depois deixou-os sozinhos de novo. Bia inclinou-se para a frente, apoiando o queixo na borda da cama. "Vai ficar bem?" perguntou em voz baixa. Luana sorriu-lhe. "Sim. Porque tem pessoas que não se vão embora?" Bia assentiu, satisfeita com essa resposta. À medida que a noite se aprofundava, Luana descansou mais plenamente. O esgotamento apoderou-se do corpo, mas a mente permaneceu clara. Pela primeira vez, o medo não dominou os pensamentos. O propósito, sim. Sabia que haveria conversas difíceis pela frente. Reuniões, papelada, olhos observando. Mas ela também sabia que não os enfrentaria sozinha. Gabriel ajustou a manta à volta de Lucas com tenro cuidado. Bia bocejou, aninhando-se na cadeira. Luana fechou os olhos, escutando os sons constantes do hospital ao redor. Em algum lugar além das paredes, a vida continuava como sempre o tinha feito, mas dentro deste quarto, algo irrevogável tinha mudado. Uma nova vida tinha começado, e com ela, uma decisão que daria forma a tudo o que seguiria. O primeiro passo público ocorreu em silêncio, sem câmeras nem vozes alteradas. Luana sentou-se numa pequena sala de conferências no centro jurídico comunitário, o filho recém-nascido dormindo num Moisés, junto à cadeira. A luz do sol filtrava-se pelas persianas, projetando linhas estreitas sobre a mesa. As mãos repousavam tranquilamente no colo, embora o coração batesse com firmeza, consciente. A doutora Elisa sentou-se frente a ela, com uma pasta aberta. Gabriel estava de pé perto da janela, com os braços relaxados aos lados, presente mas discreto. Este não era um momento para o drama, era um momento para a precisão. A doutora Elisa revisou os documentos pela última vez. Mensagens impressas e destacadas. Registros de chamadas organizados por data e hora. Histórico médico que assinalava estresse e risco elevados durante a gravidez. Uma declaração escrita do dono do bar perto do ponto de ônibus, confirmando o que tinha presenciado nessa tarde. "Isto é suficiente", disse a doutora Elisa. "Mais que suficiente." Luana assentiu. Olhou para Lucas. Depois voltou a levantar a vista. "Quero que se faça." A doutora Elisa deslizou a última página para ela. "Uma vez que isto se arquive, passará a formar parte do expediente. Não poderá retirá-lo." Luana não hesitou. Assinou o nome com cuidado, deliberadamente. Quando terminou, deixou a caneta e exalou. Em questão de dias, o expediente transcendeu os muros do centro jurídico. Um repórter local contactou a doutora Elisa para confirmar. Após revisar os avisos judiciais públicos,
A consulta foi profissional, contida. A doutora Elisa confirmou a existência do caso e a natureza da denúncia sem adornos. A notícia apareceu na manhã seguinte. Não era sensacionalista. Não precisava de o ser. O titular era simples, factual. Uma mulher grávida abandonada num ponto de ônibus, evidência apresentada, responsabilidade questionada. Os detalhes falavam por si mesmos. Luana leu o artigo no quarto do hospital, com Lucas descansando contra o peito. Sentiu um lampejo de inquietação, depois alívio. A verdade já não estava confinada à memória ou ao caderno. Agora existia além dela. Gabriel leu o artigo mais tarde nesse dia em casa. Bia estava ao lado dele, esquadrinhando a página com lenta concentração. Essa é ela, disse Bia em voz baixa. Sim, respondeu Gabriel. Essa é ela. As reações chegaram rapidamente. Apareceram comentários debaixo do artigo, alguns expressando indignação, outros incredulidade. Luana não os leu todos. Não precisava. Os fatos já estavam estabelecidos. Roberto descobriu nessa tarde. Estava sentado na secretária no trabalho quando um colega mencionou o artigo de passagem. Ao princípio, riu-se, assumindo que era sobre outra pessoa. Depois leu o nome. O rosto perdeu a cor. A imagem no artigo mostrava o ponto de ônibus, o banco, a hora. Não mostrava o rosto de Luana. Não era necessário. A evidência era suficiente. Em questão de horas, o telefone de Roberto começou a tocar. Apareceram mensagens de familiares, de colegas de trabalho, da mulher que uma vez tinha sido a razão pela qual ele se foi. Ela não fez perguntas. Enviou uma mensagem, breve e definitiva, e depois bloqueou-o. Roberto tentou responder publicamente. Redigiu declarações, apagou-as, reescreveu-as de novo. Nada soava bem. Cada versão desmoronava-se sob o peso da prova documentada. Contactou um advogado próprio. O conselho que recebeu foi cauteloso e sombrio. A evidência era forte. O momento era inoportuno. O silêncio, disseram-lhe, poderia ser a melhor opção. Enquanto isso, Luana assistiu a uma breve reunião de imprensa organizada pela doutora Elisa. Teve lugar numa pequena sala, não num palco. Só estavam presentes repórteres locais. Luana segurou Lucas o tempo todo, com a postura composta. Só falou quando lhe perguntaram. A voz era firme. Não estou aqui para atacar ninguém, disse. Estou aqui para explicar o que aconteceu. Descreveu o ponto de ônibus, o pão, o carro a partir. Não levantou a voz. Não adornou. Quando terminou, houve silêncio na sala. Um repórter perguntou se sentia raiva. Luana considerou a pergunta. Sinto-me responsável, disse, pelo meu filho. Essa resposta apareceu em cada resumo que seguiu. Gabriel manteve-se a pouca distância durante a reunião. Não falou. Não precisava. A presença era suficiente. Depois, Luana regressou ao quarto do hospital, esgotada, mas resoluta. A doutora Elisa assegurou-lhe que os passos seguintes se levariam a cabo através de canais formais. Haveria notificações, solicitações de resposta, um processo estruturado. Luana assentiu. Confiava nisso agora. No outro lado da cidade, Roberto sentou-se sozinho no apartamento, o peso da exposição oprimindo-o. O telefone jazia com a tela para baixo sobre a mesa, vibrando intermitentemente com chamadas que não atendia. A narrativa em que se tinha apoiado tinha se derrubado. Não havia uma versão dos acontecimentos em que saísse ileso. A resposta pública continuou a crescer. Grupos comunitários partilharam o artigo. Surgiram debates sobre a responsabilidade e o abandono. O ponto de ônibus converteu-se num símbolo, não de tragédia, mas de prestação de contas. Luana não observou nada disto diretamente.
centrou-se em Lucas, nos horários de amamentação, no descanso, na cura. Permitiu que o mundo girasse sem a sua atenção constante. Numa tarde, a doutora Elisa visitou-a de novo. A resposta tem sido forte, disse, e medida. Isso joga a seu favor. Luana ajustou a manta de Lucas. O que acontece agora? Perguntou. Agora, respondeu a doutora Elisa. O sistema responde. Luana assentiu. Isso era tudo o que precisava saber. Fora do hospital, a vida seguiu adiante. O tráfego passava. As pessoas liam as manchetes. Depois, regressavam às rotinas. Mas algo tinha mudado. Tinha se traçado uma linha. Não com raiva, mas com a verdade. Luana ficou junto à janela mais tarde nessa tarde, segurando o filho enquanto o sol se punha. A luz lembrou-lhe outra tarde, não há muito, quando tudo se tinha desmoronado. Desta vez, ela não se sentia sozinha. A verdade já não estava oculta, e as consequências já não eram suas para as levar sozinha. A resposta chegou em etapas, deliberada e inevitável. Depois da apresentação e da declaração pública, o sistema avançou com o seu próprio ritmo. Enviaram-se avisos, estabeleceram-se prazos, seguiram solicitações de resposta formal, cada uma documentada e precisa. Luana recebeu o primeiro aviso oficial no quarto de hospital. A doutora Elisa sentou-se ao lado, lendo a linguagem em voz alta, com um tom tranquilo e uniforme. Era processual, cuidadoso, desprovido de emoção. Luana escutou atentamente, absorvendo cada palavra sem interrupção. Isto confirma a obrigação, disse a doutora Elisa. Apoio, responsabilidade, cumprimento. Luana assentiu. Ainda não sentia alívio, só a gravidade. No outro lado da cidade, Roberto sentou-se num pequeno escritório frente ao advogado. O quarto cheirava fracamente a papel e móveis velhos. As mãos de Roberto descansavam sobre os joelhos, com os dedos fortemente entrelaçados. Olhou fixamente o documento frente a ele, com a mandíbula apertada. O advogado não adoçou a situação. A evidência estabelece o abandono, disse. As circunstâncias importam. O momento importa, especialmente dada a gestação. Roberto engoliu em seco com dificuldade. O que acontece se me nego? O advogado sustentou o olhar. Então as consequências escalam. Roberto desviou o olhar. A ideia da escalada já o tinha seguido a cada canto da vida. O empregador tinha solicitado uma reunião. A família tinha deixado de ligar. A mulher que tinha escolhido acima de tudo o resto tinha desaparecido sem explicação. O processo continuou. Luana assistiu a uma breve audiência várias semanas depois. A sala era modesta, tranquila, funcional. Não houve vozes alteradas, sem teatralidades. Só fatos apresentados em ordem. A doutora Elisa falou claramente, apresentando cronogramas e documentação. Luana respondeu quando lhe perguntaram, com voz firme. Gabriel sentou-se atrás dela, presente, mas em silêncio. Bia não estava lá. Luana queria protegê-la do peso daquilo. Roberto apareceu de forma remota, a imagem mostrada numa tela. Parecia mais magro do que Luana lembrava. Os olhos evitavam a câmera. Quando se leu a determinação, não houve uma pausa dramática. A decisão foi simples. Estabeleceu-se a responsabilidade financeira. Ordenou-se o apoio contínuo. Fixaram-se prazos de cumprimento. Luana sentiu os ombros relaxarem ligeiramente. Não foi uma vitória. Foi reconhecimento. Fora do prédio, alguns repórteres esperavam. Luana não se deteve a falar. A doutora Elisa emitiu uma breve declaração, confirmando o resultado e enfatizando a prestação de contas. As perguntas terminaram ali. A história mudou de tom quase de imediato.
Onde a cobertura anterior se tinha centrado no incidente, agora centrou-se na consequência, no que seguiu quando o abandono foi documentado e abordado. O ponto de ônibus foi mencionado de novo, mas já não como um lugar de indefesa. Tinha se convertido em evidência. O local de trabalho de Roberto emitiu um aviso pouco depois. Não foi público, mas foi decisivo. Foi posto em licença pendente de revisão. As razões não foram detalhadas, mas a mensagem era clara. A confiança tinha se erodido. Em casa, Roberto empacotou uma caixa de artigos pessoais da secretária sob supervisão. Ninguém lhe falou enquanto se ia embora. O corredor sentiu-se mais longo do que nunca tinha sido. Luana regressou à casa com Lucas não muito depois da determinação. A casa sentia-se diferente agora, mais tranquila, mais estável. Colocou os documentos oficiais numa pasta e pô-la numa estante. Ela não os voltou a ler. Não precisava de o fazer. Gabriel ajudou-a a estabelecer uma rotina. Refeições, consultas, passeios curtos quando o tempo o permitia. A vida reduziu-se a peças manejáveis. Uma tarde, Luana recebeu uma mensagem de Roberto. Foi breve, uma desculpa sem especificidades, uma solicitação para falar. Luana leu-a uma vez, depois bloqueou o telefone e colocou-o com a tela para baixo sobre a mesa. Ela não respondeu. A doutora Elisa tinha a advertido sobre este momento. Às vezes a prestação de contas chega tarde, tinha dito. Não estás obrigada a recebê-la. Luana entendeu agora. As reações da comunidade continuaram a estender-se. Grupos de apoio comunicaram-se em privado. Chegaram mensagens de pessoas que reconheceram partes das suas próprias histórias na dela. Luana não se envolveu publicamente. Agradeceu a algumas pessoas em silêncio. Depois, centrou-se de novo no filho. Roberto tentou reconstruir a narrativa. Falou com amigos que o escutariam. Enquadrou os eventos como mal entendidos. O esforço falhou rapidamente. O registro era claro. A linha do tempo não se dobrava. A família dele comunicou-se uma vez, com cautela. A conversa foi tensa e breve. Não o defenderam. Não acusaram Luana. Reconheceram os fatos e terminaram a chamada. Pela primeira vez, Roberto sentou-se com todo o peso da escolha, sem distrações. O ponto de ônibus já não era algo que pudesse minimizar ou reescrever. Seguiu-o até o silêncio. Luana assistiu a uma reunião administrativa final para confirmar os acordos de cumprimento. A doutora Elisa revisou os termos uma vez mais. Luana assinou onde se requeria. A mão não tremeu. Isto fecha a fase de prestação de contas, disse a doutora Elisa. Luana exalou lentamente. Obrigada. Gabriel esperou-a lá fora. Ele não fez perguntas. Abriu a porta do carro e ajudou-a a segurar o assento de Lucas. Enquanto se afastavam, Luana olhou pela janela. A cidade passava ante eles, indiferente e familiar. Sentiu que algo se soltava dentro do peito. As consequências já não eram teóricas. Eram reais, documentadas, aplicadas. Existiam independentemente das emoções. Em casa, Luana colocou Lucas no berço e ficou em silêncio ao lado dele. Observou-o dormir, o pequeno peito subindo e descendo com uma confiança sem esforço. Voltou a pensar no ponto de ônibus, no banco frio e no pão no chão. Esse momento já não a definia. Tinha se convertido num ponto de referência, não numa âncora. A porta ao passado fechou-se suavemente atrás dela, não com raiva, mas com finalidade. A nova rotina estabeleceu-se tranquilamente, sem cerimônia. Luana despertava antes do amanhecer, na maioria das manhãs, guiada pelos suaves sons do filho, movendo-se no berço junto à cama. O quarto era pequeno, mas luminoso. A luz do sol tocava as paredes de uma maneira suave que se sentia merecida. A respiração de Lucas era constante e tranquila. Luana observou-o por um momento
antes de levantá-lo nos braços. O simples peso dele arraigava-a. Cada dia começava assim agora, com presença em lugar de medo. A casa de Gabriel tinha mudado com eles. Seguia sendo modesta, ainda familiar, mas tinha um ritmo diferente. Um berço estava perto da janela, mamadeira secando no balcão. Uma ordem tranquila substituiu a urgência que uma vez encheu o espaço. Bia adaptou-se facilmente, como se isto sempre tivesse sido o plano. Tomou o papel a sério, oferecendo-se para ajudar sem que lhe o pedissem. Aprendeu a diferença entre um choro de fome e um de cansaço. Cantava suavemente para Lucas quando Luana precisava de um momento para si mesma. "Você é boa nisto", disse-lhe Luana numa tarde. Bia encolheu os ombros, comprazida, mas serena. "Ele escuta", disse Bia. "Isso faz de nós duas." A vida fora da casa continuou, mas já não ditava o ritmo dentro. Luana dava passeios curtos com Lucas pelas tardes, o carrinho movendo-se lentamente pela rua tranquila. Os vizinhos assentiam cortesmente. Alguns a reconheceram pelo artigo, a maioria não. De qualquer maneira, não sentia a necessidade de explicar-se. O trabalho voltou à vida gradualmente. Um posto a tempo parcial abriu-se num escritório comunitário próximo. As horas eram flexíveis, o ambiente de apoio. Luana aceitou sem duvidar. A independência importava, não como uma declaração, mas como estabilidade. Gabriel nunca enquadrou a ajuda como um sacrifício. Tratou-a como o que era, responsabilidade partilhada. Voltou às rotinas, ajustando-se quando era necessário, intervindo sem comentários. Não havia dívida implícita, nem saldo a saldar. Numa tarde, Luana estava na cozinha segurando um pão francês. Tinha sido colocado ali sem intenção, só mais um artigo na sacola de compras. Parou, a lembrança surgindo sem ser convidada. Deixou o pão no balcão e olhou-o com atenção. A imagem do ponto de ônibus piscou na mente. O banco frio, o papel úmido, o momento em que tudo se tinha derrubado. Depois voltou-se para Lucas, dormindo no bebê conforto, e a lembrança suavizou-se. O pão já não representava abandono, representava sobrevivência. Luana cortou-o uniformemente e apartou-o para o jantar. O passado não desapareceu, simplesmente perdeu a garra. Roberto desvaneceu-se do pensamento diário. O nome aparecia só em avisos oficiais e confirmações programadas. Luana cumpria onde se requeria e seguia em frente onde se permitia. Não havia desejo de revisar ou retificar. Uma vez, meses depois, Luana passou por um ponto de ônibus a caminho do trabalho. Reconheceu a forma do abrigo imediatamente. O banco. A localização das luzes. Os passos abrandaram, depois pararam. Ficou ali brevemente, Lucas dormindo contra o peito. Passavam carros, a gente esperava. A vida transcorria como sempre. Luana respirou fundo e continuou caminhando. Em casa essa tarde, Gabriel cozinhou o jantar enquanto Bia punha à mesa. Luana alimentava Lucas perto, os pequenos movimentos praticados e tranquilos. A casa encheu-se de conversa tranquila e o tintilar dos pratos. "Isto sente-se normal", disse Bia de repente. Gabriel olhou-a. "É." Luana olhou ao redor do quarto. O calor, a luz, a ausência de tensão. Deu-se conta de que Bia tinha razão. Isto era normal agora. Não a ausência de dificuldades, mas a presença de cuidado. Mais tarde, depois de Lucas adormecer, Luana sentou-se junto à janela e escreveu num pequeno caderno. Não provas, não datas, só pensamentos. Escreveu sobre gratidão, sobre resiliência, sobre escolher falar quando o silêncio uma vez se sentiu mais seguro. Fechou o caderno e deixou-o de lado.
O futuro já não se sentia como algo para o que tinha que preparar-se. Sentia-se como algo que podia afrontar. As semanas converteram-se em meses. Lucas cresceu mais forte. O primeiro sorriso chegou sem aviso prévio, brilhante e seguro. Luana riu em voz alta. O som surpreendeu-a. Gabriel observou da porta. Ele sabe que está seguro, disse. Luana assentiu. Eu também. Numa manhã tranquila, Luana recolheu as coisas para o dia. Levantou Lucas, beijou-lhe a testa e parou junto à porta. O mundo esperava além. Imprevisível, mas aberto. Saiu sem duvidar. A história que começou num ponto de ônibus não terminou ali. Terminou aqui, em movimento, na escolha, na certeza constante de que ninguém que defende a verdade é verdadeiramente deixado para trás.